A gente tem um convidado muito especial, cientista político e professor da FGV, Cláudio Couto. Bom dia, professor, tá por aí? Bom dia, Beatriz, tudo bem? Bom Bom dia, dia, Thalita. Cláudia. Tudo bem? Bom dia, obrigada por Bom estar aqui dia, com a tudo gente. bem. Vamos Prazer. lá. Antes da gente começar a falar aí sobre a prisão especificamente, essa prisão preventiva, eu queria voltar um tiquinho aí no tempo e ouvir um pouco o senhor sobre esse método de governo do Jair Bolsonaro, né, que nos leva até um julgamento de uma trama golpista e uma condenação do ex-presidente. Então, no que o governo dele já indicava que a gente poderia chegar no lugar onde a gente chegou, professor? Olha, foi um governo muito tumultuoso, né, foi um governo que produziu ruído o tempo inteiro. Acho que era uma característica desse governo, quando a gente pensa que era um governo que muitas vezes se ocupava mais de estar ali mobilizando a sua base, do que propriamente ter uma agenda mais estruturada, mais consolidada, bem direcionada de políticas públicas, né, fazia desse enfrentamento político, da guerra cultural, da polarização, né, que sempre se buscava radicalizar o seu modo de ser. Acho que essa era uma característica do governo e, claro, particularmente também do presidente. Inclusive, quando a gente olha a trajetória política dele, mesmo antes de chegar à presidência como deputado, já era uma trajetória marcada por esse tipo de característica. E aí, os últimos episódios, né, aquela tentativa de golpe de Estado, que foi muito claramente evidenciada por todas as provas que a Polícia Federal coletou, por aquilo que apareceu na acusação da Procuradoria-Geral da República, né, em todos os depoimentos que foram colhidos, na leitura dos votos no Supremo Tribunal Federal, tudo isso mostra como esse final ali do governo foi particularmente voltado a uma tentativa de ruptura institucional. Então, há aí uma reiterada tentativa de sempre transgredir as normas. E me parece que o que a gente vê agora, mais uma vez, é isso, mesmo já sob prisão domiciliar, ou seja, uma medida cautelar que foi tomada por conta da possibilidade de perturbação do próprio processo, pela possibilidade de fuga, isso é uma outra das justificativas que foi colocada ali. Não à toa você tinha aquela campana da Polícia Federal, né, no próximo, né, à casa do Bolsonaro, e aí você tem o desfecho, esse ato aí de tentar violar a tornozeleira eletrônica, né, alegadamente sob efeito de algum tipo de droga, né, sobre algum tipo de eh, interação medicamentosa que teria produzido uma paranoia, uma alucinação, seja lá o que for, mas de qualquer maneira, quando você pensa no histórico, e ainda mais, considerando o histórico não só do próprio presidente, dos seus familiares, mas também de alguns dos seus aliados que se evadiram do país nos últimos tempos para fugir da justiça, né, o blogueiro Orlando Santos, né, Eustáquio, Carla Zambelli, agora, né, nesses dias, o deputado Ramagem, todos esses casos acendem um alerta, né? E aí você tem essa tentativa de violação no contexto do chamamento de uma manifestação à frente do condomínio, que poderia produzir algum tipo de tumulto, acabou tornando inevitável que a gente tivesse esse tipo de desfecho, né? Ou seja, a antecipação da prisão do presidente Bolsonaro. Professor, eu queria trazer um pouquinho para o campo político, né? Justamente que impacto que essa prisão, que esse desdobramento pode ter para o cenário eleitoral que a gente espera aí para o ano que vem. A gente viu em 2022, né, o Lula vencendo as eleições com uma coalizão, num discurso todo de a favor da democracia, contra o golpismo e tudo mais, inclusive juntando forças políticas que não necessariamente eram próximas ao PT, como o caso do vice Geraldo Alckmin. E agora, para 2026, esse discurso em defesa da democracia parece não ser o suficiente, tem outras coisas que estão aí na pauta para o brasileiro. Pegando um gancho do que a gente ouviu aqui desde sábado, de alguns aliados do Bolsonaro falando: o Bolsonaro está preso por uma questão de autoritarismo do Supremo, ele pelo menos não é corrupto. E aí eu queria trazer, por que essa pecha, se é que a gente consegue responder isso, né? Mas por que essa pecha de corrupto, muitas vezes, ela custa muito mais caro, ela é muito mais problemática por uma parte, pelo menos, considerável, né, da população brasileira, do que a pecha de golpista? Por que ainda, depois de tudo que a gente viu, de tudo ser gravado, admitido, transmitido, ainda há uma resistência em uma parcela da população tentando dizer, pelo menos não é corrupto, né? Como é que o senhor vê isso e como é que isso influencia nas eleições?
Olha, eu acredito que isso tenha muito a ver com a situação de uma parte da população que tem muito pouca aderência à própria democracia, né. Você veja que esse é um tipo de discurso que se fazia também em relação ao regime militar. Se dizia: "Ah, era uma ditadura, mas não havia corrupção", o que a gente sabe hoje que é absolutamente falso, né. Não só havia corrupção, como havia muita corrupção, né. O problema é que dentro de uma ditadura, a possibilidade que você tem de investigar é muito pequena, né? Afinal de contas, né, os órgãos de controle, o próprio poder judiciário, são todos muito manietados pelo regime autoritário, né? E, enfim, a gente tem figuras que foram claramente muito vinculadas à ditadura, o ex-governador, ex-prefeito do estado de São Paulo, Paulo Maluf, por exemplo, que depois, né, já em período democrático, teve revelados os seus malfeitos, né, e respondeu por isso, chegou a ser preso, teve que devolver dinheiro para o Estado brasileiro. Então você tem, enfim, figuras ligadas à ditadura que foram claramente muito corruptas. E o presidente Bolsonaro, ele é alguém com fortes vinculações com o regime autoritário. Ele sempre foi um cultor da ditadura militar. E defendeu um pouco essa imagem, né? Ah, era ditadura, mas não tinha corrupção, né? E a gente vê com o episódio das joias, com o episódio das rachadinhas envolvendo o próprio filho do presidente Flávio Bolsonaro, né, com uma série de revelações que foram aparecendo aí ao longo do governo, né, certas pessoas que estiveram no governo tiveram um papel importante, né, e que agora estão envolvidos, por exemplo, na Operação Carbono Oculto, tem vinculações com o Banco Master, enfim, essa história ela é evidentemente inverossímil. Mas mesmo que fosse verossímil, a gente tem aí uma questão de dois tipos de valores. Quais sejam, de um lado, supostamente a defesa da probidade, né, da não corrupção, da honestidade no trato de dinheiro público, um certo republicanismo, a gente pode assim definir, e de outro lado, a adesão à democracia, a defesa, né, do Estado democrático de direito, que parece para certos setores da população ser menos importante nessa escala de valores. Né, porque é disso que se trata. Né? Ah, é autoritário, mas não é corrupto. Então, não faz mal ser autoritário. O importante é não ser corrupto. Quando na prática o que a gente vê é que muitas vezes essas duas coisas estão combinadas. E, professor, num artigo recente aí para 451, para a revista 451, o senhor fala sobre a questão do projeto de anistia, né? Que enquanto tiver viva essa discussão, o país ainda está com problemas, né? Queria ouvir um pouquinho o senhor com relação a isso e também se, na avaliação do senhor, depois dessa prisão preventiva do Bolsonaro, que muito provavelmente já vira depois a prisão para o própria execução da pena, né, do processo no qual ele foi aí de fato condenado pela trama golpista, ou seja, a perspectiva agora é que ele continue preso daqui para frente, né, não volte para casa para depois voltar para cumprir pena. Se isso reacende na sua leitura com mais força o debate de anistia, ou se isso enfraquece mais a direita por a gente ter imagens como a que a gente tem e está circulando, e a imagem é muito forte, né, da tornozeleira eletrônica toda violada. Olha, Beatriz, eu acho que tem efeitos um pouco ambíguos, né? Pelo fato de que você, na realidade, de um lado, sim, você reacende essa discussão, o próprio deputado Paulinho da Força, né, do Solidariedade, já veio a público dizer que o assunto voltou a ganhar tração, né? Porque, afinal de contas, agora você tem um fato novo, que é o encarceramento do Bolsonaro. Que cá entre nós, ocorreu agora, mas se não ocorresse agora, ocorreria daqui a uma semana, 10 dias. Então, não quer dizer nada muito diferente do que aquilo que já se esperava e, consequentemente, se é motivo isso agora para reacender essa discussão, seria daqui a alguns dias. Desse ponto de vista, acho que é só uma antecipação. Esse assunto nunca morreu, né? Ele teve ali um certo adormecimento, podemos assim dizer, porque outros temas entraram na pauta, a PEC lá da blindagem ou da bandidagem, como queiram chamar. Nós tivemos o episódio, né, lá do Rio de Janeiro, da operação da polícia no Rio de Janeiro, que gerou aquele monte de mortos e que virou uma peça de propaganda para o governador do Rio de Janeiro e para outras figuras aí ligadas à ultradireita. Né? Você teve também depois a tramitação do projeto da lei antifacção, que foi ali desfigurado pelo secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, que foi licenciado para reassumir a cadeira de deputado e relatar esse projeto meio na correria. Então a gente teve tantos outros assuntos que foram entrando em pauta que essa questão ela meio que saiu de cena. Né? Ela perdeu uma certa relevância, perdeu tração. Agora, com a prisão de Bolsonaro, o assunto volta
a ter uma certa atenção pública e por parte da própria classe política. Além do que, a gente tem essa relação tensa, e mais tensa nesse momento, entre o governo e o Congresso. Antes era mais com a Câmara, agora também com o Senado, por conta da indicação do advogado-geral da União, do Messias, né, do Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente, contrariando aquilo que era o desejo do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que queria, né, que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fosse indicado. Então você tem todo um momento de tensão que torna também mais provável que uma pauta como essa avance. Agora, sabendo-se que a punição de golpistas é, primeiro, uma coisa nova no Brasil. A gente não tem casos anteriores de punição de golpistas, ainda mais golpistas vinculados às Forças Armadas, como a gente teve agora nesse processo, né, nessa situação. Não só os bagrinhos, né, os peixes pequenos lá do 8 de janeiro, foram ali manipulados pelo bolsonarismo para produzirem aquele evento, mas também dos peixes graúdos, o próprio presidente Bolsonaro, né, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, né, que também foi condenado, ex-comandante da Marinha, que foi condenado, ex-generais de 4 estrelas, como Heleno, como Braga Neto, que foram condenados. Ou seja, você tem aí um ato de grande magnitude, né, de grande impacto histórico, que mostra o seguinte: basta, não se, não se aceitará mais nesse país ruptura da democracia. Né, e, consequentemente, quem tentar isso vai ser severamente punido, até porque, me permita aqui dizer, não há crime mais grave do que esse. Né? Porque todos os outros crimes, que podem ser muito graves, são consequências de atos de ruptura institucional. Né? A gente viu durante a ditadura militar estupro, tortura, desaparecimentos forçados, sequestro, morte, enfim, todo tipo de barbaridade foi cometida depois da ruptura institucional. Então, quem produz uma ruptura institucional, e a gente está falando de um grupo de pessoas que elogiava aquela ruptura institucional que produziu todas essas coisas que eu acabei aqui de mencionar, e várias outras que não deu tempo de falar, está produzindo o maior de todos os crimes. Então, é necessário que se puna com severidade, com penas exemplares para dissuadir novas tentativas e para dar uma satisfação à sociedade, criminosos desse tipo. Né? Quando você vem com a anistia, você de alguma forma diz: olha, o jogo não acabou, a gente vai continuar ainda tentando perpetuar esse jogo, e a anistia ela é uma chancela do golpismo, dizendo: olha, não faz mal, pode tentar, e depois a gente vai. É isso que está se fazendo. Então, é claro que você, portanto, não cria esse precedente importante para a história, que é o sancionamento de criminosos que cometem golpes. Né? Porque isso é um crime, e já falei, é o mais grave no entendimento de todos os crimes possíveis. Então, a anistia, na realidade, é uma perpetuação disso. Seja a anistia na sua forma plena, né, que Sóstenes Cavalcante, outras lideranças aí, né, do campo da ultradireita têm defendido, seja essa anistia branda, que é a que o Paulinho da Força vem defendendo, né, com esse nome de redução de penas, né, de atenuação de penas. A diferença entre a pizza família e a pizza brotinho. É tudo pizza, só varia o tamanho da pizza. Então, o que está se propondo aqui é uma pizzinha, mas que não deve ser pizza por causa disso. Professor, gostei da analogia, acho que explica, deixa bem claro, né, o tamanho do problema. Mas assim, a gente, claro, deve Exatamente. ver, né, a classe política tentando forçar esse esse corporativismo, né, de quem está no Congresso, talvez tentando passar aí legislações que atenuem para quem está agora cometendo crime, para quem venha cometer crime. Mas eu queria discutir um pouquinho também na questão das urnas, né? E como é que, por exemplo, o senhor lê a família Bolsonaro. Depois de tudo isso que a gente viu, e com certeza mais coisa tem por vir, a gente tem Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que não só faz as declarações que faz, mas também ficou defendendo a imposição de tarifas contra o próprio país. A gente tem Carlos Bolsonaro tumultuando a eleição em Santa Catarina. A gente tem o Flávio Bolsonaro, que convocou, foi um dos pontos, né? A convocação que ele fez para a vigília foi um dos pontos aí que complicaram a vida do pai. Como é que o senhor vê? Ainda existe espaço para a família Bolsonaro nas eleições do ano que vem? E se sim, onde? Eu falo também no legislativo, né? Não só no executivo, mas qual é o tamanho da família Bolsonaro e que espaço eles ainda vão ter, possivelmente, para ditar o campo da extrema-direita no Brasil, da direita também?
Olha, é um tamanho grande ainda, eu diria, né, embora um tamanho declinante. A gente pode ver o tamanho, né, grande só nos respeitos que são dados à família Bolsonaro por parte de outras figuras importantes no campo da direita e da ultradireita. A gente viu aí reunião de governadores, né, Tarcísio, Caiado, Zema, Jorginho Melo, Ratinho Júnior, né, todos esses aí se solidarizando ao presidente Bolsonaro que tentou violar sua tornozeleira, né. Então eles estão ali abraçados ao bolsonarismo, mostram que há a importância do bolsonarismo e da família Bolsonaro para esse grupo ainda. Então não dá para menosprezar essa importância. Eu acredito que, para além dessas confusões regionais, né, como essa que a candidatura do Carlos Bolsonaro produz lá em Santa Catarina, porque ele entra dividindo esse campo que já tinha outros candidatos ao Senado, né, senadores Piredião Amin, por exemplo, Carol de Tone, aquela deputada que concorreria ao Senado. Então, você está dividindo ali esse campo por um forasteiro, né, porque, ao que me consta, Carlos Bolsonaro não é catarinense e nunca viveu lá. Então, está indo para lá só para ser candidato nesse momento. Já tem o outro irmão, que se elegeu vereador em Balneário Camboriú, e agora o Carlos Bolsonaro, que chega lá, né, como se fosse um catarinense de gerações. Mas, enfim, produz esse tumulto. Mas isso nem é talvez o mais importante, né, dentro desse cenário, porque você tem outras situações se colocando. Vem se discutindo nos últimos dias a probabilidade do Flávio Bolsonaro ser o candidato da família. É porque o bolsonarismo tem também essa característica, ele é um projeto político familiar, ele é um empreendimento familiar. A gente vê que, embora Bolsonaro tenha sido apontado por alguns como outsider, quando foi candidato a presidente, né, de outsider não tem absolutamente nada, né, porque a gente está falando de uma pessoa que foi deputado federal por 7 mandatos em sequência, precedidos de 2 anos como vereador no Rio de Janeiro, né, que tinha os 3 filhos adultos à época ocupando cargos eletivos, um como vereador, um como deputado estadual, se elegeu senador, no caso o Flávio, outro deputado federal por São Paulo, né, embora também fosse do Rio de Janeiro, viesse para São Paulo, um pouco que nem o movimento do Carlos Bolsonaro, que está indo para Santa Catarina. Então você tinha os 3 filhos, ex-mulher que também já foi vereadora no Rio de Janeiro. Veja, isso não caracteriza um político outsider. Isso caracteriza um político que tem um empreendimento político familiar de monta. É claro que Bolsonaro sempre foi um marginal. Né? Ele sempre foi um político que ocupou a periferia da classe política no Congresso. Né? Ele nunca foi líder da sua bancada de partido ao longo de todos esses 7 mandatos, ele nunca teve um assento na mesa diretora, ele nunca foi relator de projetos de lei importante. Ele, quando concorreu à presidência da Câmara em 3 ocasiões, quando ele teve mais votos, teve 1% dos votos, inclusive a última vez ali em 2017, na véspera de ser eleito presidente da República. Então ele sempre teve essa condição de marginal dentro da classe política. Não é um outsider propriamente por conta do que eu já falei, mas o marginal sim. Né? E aí, né, essa pessoa tem esse empreendimento familiar que de repente se vê vitorioso quando chega ao governo. Né? Tem uma influência muito grande. Se falava que Carlos Bolsonaro era uma espécie de vereador federal, né, porque estava sempre lá em Brasília, participando até de reuniões do governo. Né? O Eduardo Bolsonaro virou uma espécie de chanceler informal, né, do governo Bolsonaro, é quem fazia boa parte das articulações da política externa. Então, essa presença forte da família na política, e veja, inclusive no momento de mais importância desse empreendimento familiar, sempre teve dado. Isso não vai desaparecer de uma hora para outra. O que não quer dizer que a ultradireita no Brasil se restringe ao bolsonarismo. Né? Se o bolsonarismo, como me parece que está acontecendo já nesse momento, de fato declinar, esse espaço vai ser ocupado por outros, em parte até por méritos do bolsonarismo do ponto de vista da sua reprodução. A gente viu candidatos fortes nas eleições municipais do ano passado, né, em Belo Horizonte, em Goiânia, em Fortaleza, nomes bem jovens e vinculados ao bolsonarismo mostrando uma capacidade de renovação. Mas a gente teve, por outro lado, por exemplo, a demonstração de que existe espaço para competição nesse campo. O caso do Pablo Marçal, né, que bateu de frente com o bolsonarismo na cidade de São Paulo, dividindo o eleitorado desse campo, né, deixando até uma ambiguidade se o Bolsonaro apoiava ou não apoiava. A gente viu a candidata Cristina Gremel em Curitiba, também sendo uma candidata importante nesse campo, mas concorrendo por fora, né, o candidato oficial do bolsonarismo era o candidato do PSD, né, apoiado pelo governador Ratinho Júnior. Então você tem esse campo se expandindo para além dessas fronteiras do bolsonarismo. O Nicolas Ferreira, que é um político importante em Minas Gerais, Cleitinho em Minas Gerais. Você tem outras figuras importantes nesse campo que, se a família declina, vão ocupar esse espaço pelos próximos anos.
Então eu acho que o cenário do ano que vem promete ser um cenário animado, de você ter muito provavelmente, né, pelo que se desenha nesse momento, um candidato da família, o Flávio, porque o Eduardo não pode voltar e o Carlos vai ser candidato ao Senado lá no Rio, o Renan é muito novo, e a Michelle foi desacreditada pelo próprio Bolsonaro como candidata a presidente. Ele mesmo disse que ela não reunia condições para concorrer a esse cargo, deve concorrer, se tudo se mantiver do jeito que está hoje, ao Senado pelo Distrito Federal. Então sobra para o Flávio. E isso divide o campo. Você tem Caiado, você tem Ratinho Júnior, você tem Zema, né? Você tem um monte de gente do outro lado querendo disputar. Eu só diria que, saindo o Flávio, provavelmente Tarcísio aí não sabe, porque ele não vai querer bater de frente com a família. Mas esses outros nomes, é bem provável que acabem postulando. E aí Tarcísio não ia querer trocar o certo pelo duvidoso também, né? Provavelmente. O Tem professor isso quer entrar também. num campo sentido, né? Mas antes da gente encerrar aqui, te liberar, eu falei que ia ser um papo rápido e a gente está te segurando aqui, mas uma última. Ainda sobre esse declínio, né, da família Bolsonaro, queria falar um pouco sobre... A gente não está vendo gente na rua, né? Depois da condenação, assim, de uma maneira expressiva, né? Ou agora, pós-prisão. Então, eu queria entender se os apoiadores do Bolsonaro e do bolsonarismo já estão migrando, digamos assim, para as outras lideranças de direita, para olhar para as outras lideranças de direita e abandonando mais o Bolsonaro ou não. No sábado, o Cacai participou aqui do programa, ele falou, olha, gente, a cadeia é cruel, o Bolsonaro vai para o ostracismo. Né? E é inevitável a gente pensar, assim, fazer alguma comparação, embora trajetórias políticas completamente diferentes, populares, etc., mas fazer alguma comparação com o que aconteceu com o presidente Lula, que isso não aconteceu, ele não foi para o ostracismo, pelo contrário, ele continuou sendo a voz e a liderança do campo da esquerda, mesmo dentro da prisão. Como que o senhor vê o Bolsonaro nesse cenário? Os eleitores bolsonaristas, né, nesse sentido, assim, se eles de fato devem abandonar o Bolsonaro, estando o Bolsonaro preso, e com isso o tal do toque de Midas do Bolsonaro, né? Perde força, digamos assim, a indicação dele de quem deve ser o candidato do ano que vem? Olha, acho que cada dia que passa perde mais força. Né? É claro que ele quer procrastinar isso o máximo para justamente não deixar esse espaço ser ocupado, isso é um lado, e aí o nome da família estando na urna, se isso realmente se confirmar, é mais um passo nessa direção. Mas, por outro lado, né, vai prolongando isso e vai tendo um desgaste natural do próprio processo. Inclusive agora, com essa situação, tem até um lado meio patético, né, daquela história de querer destruir ali a tornozeleira eletrônica, né, que passa uma imagem de alguém, enfim, até sem condições psíquicas de liderar esse campo, né, para além da questão da saúde e tudo mais, o que gera até um paradoxo, né, como é que ele ainda segue sendo, em tese, o nome preferido desse campo à presidência da República e tem condições de saúde alegadamente tão precárias que não pode ser preso. Quer dizer, como é que pode exercer um cargo tão exigente, demandante, pesado como o de presidente, mas não pode ir para uma cela em condições até bastante favoráveis? Essas coisas não batem, né, uma com a outra. Existe uma certa incompatibilidade. Mas, enfim. O fato é que ninguém vai querer bater de frente, porque ninguém quer passar a mensagem de que é um traidor do bolsonarismo. Né? E acho que o próprio Tarcísio não é só o certo pelo duvidoso, é não passar a imagem de traidor. Acho que essa é uma coisa. Agora, por que foi diferente com o Lula quando foi preso? Porque Lula tinha uma vantagem em relação ao Bolsonaro, que é a seguinte: Lula tinha um partido e Bolsonaro não tem nenhum. Ah, ele está no PL, mas ele está no PL, como esteve no PSL, como esteve no PSC, como esteve no PP, como esteve no PTB, como esteve no PFL. Veja, ele passou por. Às vezes é o mesmo partido, né? Porque ele foi só mudando de nome, né? O PP, que foi PDS, né? Que virou. Né? Que teve, foi absorver o PSC, onde ele esteve lá atrás, né? Mas depois ele voltou para um outro PSC, que foi recriado aqui. Mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro nunca foi um homem de partido. Essa marginalidade a qual me referi tem também esse aspecto. E Lula é o nome mais importante de um partido que foi fundado em 1980. Quer dizer, é um dos partidos mais antigos do país, né, quando a gente considera o tempo de existência dele. É um partido muito estruturado, né, que tem uma lealdade de muita gente. Né? O PT, quando a gente pega aqueles dados de pessoas que se identificam com certos partidos, sempre aparece como o partido com maior identificação. Um país em que partido não costuma ter tanta adesão. Mas é muito melhor ter um partido do que não ter.
Bolsonaro é o líder de um certo movimento, mas não de um partido. Então, me parece que essa fragilidade do ponto de vista de ter um lastro numa organização forte é uma coisa que o fragiliza. É por isso que ele indo para a cadeia e ficando, né, com pouca capacidade de articular, ainda mais com essa fragilidade toda, inclusive emocional, que tem demonstrado, isso dificulta. Né? Então, isso é uma coisa que Lula tinha que Bolsonaro não tem. Eu acho que para ele o peso tende a ser maior. Por outro lado, e aí a outra coisa que eu falei, ele tem um campo que criou uma geração nova, ao contrário do que ocorre na esquerda, que não teve um rejuvenescimento na mesma proporção, né, de gente que pode ocupar esse espaço. O que, por um lado, é bom para esse campo, mas é ruim para o próprio Bolsonaro, né, porque ele é mais facilmente substituível. Então você tem esses paradoxos aí que acompanham esse processo. Professor Cláudio Couto, muito, muito obrigada por conectar aqui com a gente, por conversar com a gente nessa manhã. Eu agradeço muito e a gente vai continuar em contato aí com os desdobramentos políticos do país que não nos deixam dormir sem uma novidade a cada dia, aparentemente. De tédio, Beatriz, a gente não morre. Pode ficar tranquilo. Obrigado a você, Beatriz, Ricardo, Thalita. Foi um prazer falar com vocês duas Obrigada, aí, com o professor. pessoal que nos acompanha.